Olá, olá, meu povo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso canal para mais uma série. Agora nós iremos avançar aí na nossa leitura comentada do livro da Luciana Britz, Alfabetização, por onde começar. O link para você adquirir esse livro está aí na descrição do nosso vídeo para você juntos, né, nós continuarmos aí fazer essa leitura comentada. Nós iremos hoje embarcar na página 26. Na página 25, ontem nós falamos sobre analfabetismo funcional, o que é na prática analfabetismo funcional. A Luciana sabiamente escolheu as palavras ali dentro também de dados, né, específicos das pesquisas, e ela sabiamente escreveu ali de modo que nós conseguíssemos ontem aqui fazer uma relação, uma reflexão também para os nossos dias aqui em prática dentro da sala de aula. Vamos agora para a página 26? Vamos lá? Já pegou aí sua xicrinha de café? Sua xicrinha de chá? Então vamos lá. Na página 26, a Luciana ela começa a mencionar algumas questões anteriores sobre analfabetismo funcional. Então, o primeiro parágrafo, ela já começa a falar sobre a criança, que expor a criança ao alfabeto por meio de livros, de música, de jogos, ele é sim importante. Faz muita diferença aí no desenvolvimento dessa criança, na preparação para, de fato, ler e escrever, mas ele não é suficiente. Por que que ele não é suficiente? Quantas crianças nós conhecemos que sabem de cor todas as letras? Ela menciona todas as letras, né? Por ordem, consegue fazer a ordem correta do alfabeto, mas não consegue juntá-las de modo que façam sentido. Eu recebi esses tempos atrás aí um vídeo da internet onde uma criancinha de 4 anos, tinha acabado de completar 4 anos, uma coisa assim. E aí a pessoa que me mandou falou assim: olha, professora, eu acho tão bonitinho, né? E aí eu parei e olhei aquele vídeo, a criança, né? A mãe sentada e falando, e apontava A, B para o alfabeto. E a criança ia falando de maneira repetitiva, né? E certo, né? Ela estava mencionando certo a ordem das letras, o nome das letras. Só que eu parei e pensei, não é tão bonitinho assim. Não achei tão bonitinho assim. Porque expor a criança de uma forma repetitiva, beirando a exaustão, para que a criança memorize o alfabeto, com criancinhas de 4, 5 anos, sem se preocupar em desenvolver outras habilidades que são mais importantes que apenas decorar a ordem do alfabeto, decorar o nome das letras. Essa criança, como a Luciana já mencionou nas páginas anteriores e a gente já fez aqui uma reflexão, essa criança de 4, 5 aninhos, ela precisa desenvolver as habilidades preditoras da alfabetização. Quais são? Vocabulário. Essa criança tem riqueza de vocabulário? Ela tem linguagem? Ela tem uma boa coordenação? Sabe recortar? Sabe fazer colagem sozinha? Sabe empilhar? Sabe encaixar? Tem noção de lateralidade? Todas essas habilidades são, nessa fase, é muito mais importante do que apenas a criança saber ler, saber mencionar de forma decorada e repetitiva, memorizada, o nome das letras. Então, não acho tão bonitinho assim, não acho. E aí a Luciana, ela reforça essa ideia na questão que essa criança, ela precisa de pré-requisitos. O que seriam pré-requisitos? Antes, precursores, precisa de uma base antes,
para a leitura de fato fluir, pois a alfabetização requer um conjunto de habilidades. Então, ela sabe fazer rima, ela tem uma percepção boa auditiva, ela tem uma percepção visual, ela consegue distinguir os formatos dos objetos para depois, quando nós introduzirmos os formatos das letras, essa criança não ficar com dificuldade. Nós temos tantas outras habilidades para expor essa criança antes do alfabeto. E a familiaridade com as letras é apenas uma delas. Então, uma vez que a leitura não surge instintivamente, não basta nós apenas imprimir um alfabeto, colar na parede do quarto da nossa criança e fazer todos os dias ela passar ali e ficar decorando, repetindo. Não basta a gente expor essa criança, porque ela não vai aprender pelo instinto. Necessita de uma metodologia estruturada. O que seria estruturada? Que tenha início, que tenha meio, que tenha fim, que tenha uma hierarquia do simples para o complexo. E aí nós precisamos o quê? Que o mediador, que o educador, ele direcione isso de uma forma correta, eficiente. Na página 26, ela começa aqui a mencionar sobre a educação, o impacto que isso causa na família. Vamos lá? Então, nós vamos entrar o impacto da família, tá? Ó, o livro da Luciana, como é que tá? Oh, meu Deus. Livro é para isso, não é para rabiscar. Então, vamos lá. Então, ela começa ali na página 26 já a falar sobre o impacto da educação na família. E aí, aqui, é bom nós entendermos que ela está aqui mencionando de uma família bem orientada, de uma família que entende o poder da educação. A preocupação dessa família aqui, ela é válida. Então, quando a família ela descobre que vai ter ali um bebezinho em casa, ela já começa a ter uma preocupação, vamos dizer assim, saudável, no sentido que eu tenho que começar a expor essa criança aos livros, vamos comprar os livros, tem os livros de banheira, aqueles que ele entra e molha e a gente consegue ver as figuras. Então, a Luciana, ela começa a falar sobre essa preocupação. Então, dos pais que logo que descobrem que estão esperando o bebê, eles começam a sonhar, a projetar o futuro, e dentro desse futuro está a alfabetização, que é um dos grandes marcos na infância para os pais. Então, quem nunca se emocionou quando o filho começou a ler as primeiras palavras, andando de carro, e aí você para, e aí ele começa a ler algum enunciado de uma placa, ou até a mesma placa de sinalização, já começa a fazer as primeiras leituras. Quem nunca ficou emocionado? É realmente para se emocionar, porque é um marco muito importante na fase da criança. Só que essa fase também é cercado de muitas dúvidas. Geralmente, assim, quando você é exposto a um ambiente social onde tenha interação com famílias que têm os filhos na mesma idade. Então, a interação geralmente acaba ali da conversa em torno do desenvolvimento daquela criança, se os dois estão compatíveis, né? Então, é natural que as mães conversem, que os pais conversem sobre isso. E aí, fulano já começou a ler? Pois é, o Pedrinho ainda não, o Pedrinho está com dificuldade. Mas por quê? A Duda já está lendo, né? Eu estou mencionando os nomes dos meus filhos, tá? Então, aí, eles começam a ter essas dúvidas, né? Aí a Luciana comenta aqui algumas perguntas que os pais fazem, né, entre eles. É comum, será que é comum as crianças escreverem as letras ao contrário? E aí, será que a gente deve corrigir quando eles erram na hora de ler, na hora de escrever? Então, é uma preocupação válida. Só que isso nós temos que tomar muito cuidado, porque é uma linha muito tênue. Então, a gente pode
beirar a ansiedade, a preocupação excessiva, uma pressão em cima da criança também excessiva, exigir algo, uma habilidade muito precoce dessa criança. Então, isso gera também uma certa angústia para os pais e para também os educadores, porque quando a gente recebe essa família dentro da sala de aula, essa família tem uma preocupação que é válida, muito válida, só que nós temos que conduzir essa família a não cair nessa preocupação que é nociva, que aí pode respingar na criança. Então, a criança está fazendo a tarefa em casa, a mãe e o pai ali, mas tu errou de novo, mas que coisa, já é a terceira vez que está fazendo. E aí começa a gerar, né? Você já tinha que estar lendo algo muito precoce, exigindo algo precoce dessa criança. No finalzinho ali da página 26, a nossa autora, ela já começa a mencionar alguns estudos, inclusive de uma brasileira chamada Analice Fragoso. Ela fez ali um estudo que destaca os efeitos da leitura sobre o nível cognitivo. E aqui esse estudo ela fez independente da idade. Então, aqui ela pegou uma faixa etária, e essa faixa etária que ela pegou foi dos adultos analfabetos e semi-analfabetos. E aí, ela fez essa pesquisa com o objetivo de investigar o impacto social da má alfabetização ou do analfabetismo. Então, ela pegou um grupo, se submeteu a essa pesquisa, são adultos analfabetos e semi-analfabetos. E aí, essa pesquisa que ela fez, eles mediam o potencial cognitivo dos alunos. E aí, qual foi a pesquisa? Qual foi o teste que ela fez? Teste de vocabulário, competência de leitura, estou na página 27, tá? Página 27, bem no início ali. Competência de leitura, consciência fonológica, QI e atenção. E aí, já no segundo parágrafo, ela concluiu que, mesmo sem apresentar esses adultos, sem apresentar qualquer deficiência intelectual, os adultos analfabetos que participaram do estudo possuíam restrições cognitivas. Por outro lado, as habilidades cognitivas dos indivíduos testados se mostraram mais adequadas à medida que aumentavam o grau de escolarização. Em resumo lá do estudo dela, que mesmo na vida adulta, a aquisição da leitura e da escrita modificam a organização cerebral e favorece a cognição dos alunos. Aqui já cai por terra uma frase que a gente escuta, eu sempre escutei isso, né? Principalmente dos mais antigos, né? Dos meus avós, né? Eu sempre escutava isso, né? Entre os amigos dos meus avós, né? Não, menina, velho não aprende mais não. Para que estudar? Não, já deu tudo que tinha que dar. Não precisa mais não. A gente não consegue mais aprender. A gente não consegue mais. Aqui já fechou. Já fechou para estudo. A gente não aprende mais não. Quantas vezes, né, eu já escutei isso, né? Provavelmente, me diga aí você, deixa aí nos comentários, você já escutou isso entre os familiares, né, principalmente os mais antigos, né? Então, aqui já cai por terra, através do estudo, então, da Analice Fragoso, que os indivíduos que se mostraram mais com as habilidades cognitivas dos indivíduos testados se mostraram mais adequadas à medida que aumentava o grau de escolarização. Então, à medida que esse adulto estava sendo exposto à leitura, à escrita, às outras habilidades, a gente conseguiu perceber, então, que aumentavam as habilidades cognitivas. E aí, na página 27, ela começa a falar sobre isso ela estava falando do âmbito familiar, né? Então, preocupação familiar, os adultos que foram expostos a essa pesquisa, e agora ela entra para a escola, dentro da escola. E aí, dentro da escola, ela faz ali no último parágrafo, ela começa a fazer ali uma distinção, uma diferenciação, vamos dizer assim, tá? Uma diferenciação entre
o que é abandono e o que é evasão escolar. Por quê? Porque além de afetar o desenvolvimento cerebral, o analfabetismo funcional pode comprometer toda a trajetória escolar e acarretar diversos problemas para os indivíduos, como altas taxas de reprovação, e isso também é uma evidência muito significativa, porque se esse indivíduo está sendo reprovado ano após ano, o ânimo dele, a motivação dele diminui. Distorção, problemas para os indivíduos, distorção, idade série, abandono e evasão. Então, aqui ela vai ressaltar o que é abandono, abandono escolar. O abandono escolar é que esse indivíduo ele se matriculou, só que ele não frequenta mais as aulas durante o ano letivo. Isso é definido como abandono. Evasão é quando ele não faz a matrícula para o ano seguinte. Isso se chama evasão. Então, ele não realiza a matrícula no ano subsequente. Vamos para a página 28. Na página 28, ela começa a destacar ali alguns motivos. Por que que esse indivíduo ele abandona? Ele tem uma evasão escolar. E aí ela começa a mencionar ali que será que é porque ele tem que trabalhar para sustentar a família? Pode ser. Ou será que ele não tem uma escola acessível? Ou porque ele ele não quer aquele tipo de escola que está disponível para ele? E aí, na pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, eles fizeram ali o levantamento que entre os motivos apresentados, 40,3% dos evadidos é pela falta de interesse. Resumindo, a escola não tem atrativo, falta de interesse. E aí ela começa já a fazer ali 27,1% é a necessidade de trabalho e renda, 10,9% é a falta de oferta de escolas, e o restante, 21,7% dos evadidos, apresentou outras razões, até mesmo gravidez. Então, o jovem, esse indivíduo, né, ele deixa a escola, ele tem uma evasão escolar por vários motivos. Mas, pasme você, o motivo que mais prevalece é porque não é atrativo. E aí, nós, educadores, nós temos que rever também a nossa forma pedagógica, a nossa condução dentro da sala de aula. Nós temos que rever alguns pontos, sim. Então, não basta nós seguirmos um plano de aula sem que nós venhamos contemplar esse indivíduo. Lembra que a frase que nós lemos ontem, vou até pegar aqui a frase que nós lemos ontem, se vês, como é que é a frase? Gente, deixa eu voltar aqui. Se podes, José Saramago, se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Aí entra no que nós estávamos falando ontem, né? Então, será que nós estamos apenas contemplando, olhando esse indivíduo ou nós estamos reparando a sua individualidade? Ok? E aí vamos para um dado muito alarmante. Que o nosso país, a posição que ele ocupa é a 57 do Programa Internacional, que é o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Ele ocupa a posição 57. Dados recentes apresentados pelo PISA serviram para que o Banco Mundial produzisse um relatório segundo o qual os estudantes brasileiros, gente, esse dado é alarmante, levariam 260 anos para atingir o nível de leitura e escrita de países ricos. Nem eu, nem você, nós iremos ver isso, né? 260 anos, uau, é muito tempo. Sem querer ser pessimista, esses índices podem piorar, sabe por conta de quê? Por conta de quê? Por conta da pandemia.
Sem querer ser pessimista, mas já sendo pessimista, esses índices podem piorar após a pandemia. De acordo com, página 29, de acordo com a pesquisa da organização Todos pela Educação, o número de crianças que não sabem ler e escrever cresceu 66% durante a pandemia 2019 e 2021. Os dados são referentes à faixa etária de 6 a 7 anos, com a base na PNAD contínua. E aí, se não bastasse os desafios que nós temos como educador dentro da sala de aula, nós temos ainda a preocupação de estarmos alinhados, né, com uma gestão escolar, com as secretarias da educação. Tem uma demanda que a gente tem que seguir o planejamento deles. Então, nós já enfrentamos muitos desafios, né, para poder superar 260 anos. Será que nós vamos superar? E aí nós temos esse desafio. Pós-pandemia, a gente já tem os índices que são alarmantes. Só que aí a pesquisa que eles fizeram, o que deixou mais intrigado é o seguinte, é que a pesquisa, as informações dessa pesquisa foram colhidas com entrevistas com os pais e os demais responsáveis pelas crianças. Isso porque quando o alerta vem da própria família, a situação é mais grave do que podemos imaginar. Quando a família realmente sente o alerta assim, opa, tem alguma coisa aqui que está muito errada, é porque realmente é mais grave do que a gente possa imaginar. Porque geralmente é o educador que começa a procurar a família e a dizer, presta atenção, vamos reforçar isso, vamos procurar uma intervenção. Geralmente, né, é o educador. Agora, quando a família procura, e aí a gente vê que a coisa é bem pior. Na página 30, e aí nós vamos parar na página 30, por conta que tem muitos detalhes aqui na página 30 que a gente tem que parar e pensar mais, tá? Então, aí nós vamos parar aqui já no início da página 30 para a gente começar amanhã, página 30, e aí nós iremos terminar para entrar na parte 2, tá? Então, vamos lá. E aí, diante de todos esses obstáculos, de todos esses desafios, é comum que alguns educadores e alguns pais, inclusive os pais, as famílias, comecem a se perguntar da capacidade cognitiva das crianças. Já não é mais, essa que a escola não está sendo atrativa, já não é, a pergunta já não é mais essa, já começa a voltar para a criança, a preocupação, né? Começa ali a se perguntar sobre a capacidade cognitiva das crianças. E aí amanhã nós iremos falar mais sobre dificuldades, a diferença entre dificuldade do aprendizado e transtorno. Combinado? E aí? Vamos continuar a leitura amanhã? O que você está achando aí da nossa leitura? Está gostando? Deixa aqui nos comentários. Se você está gostando, já dá o seu like aí, já começa já dando like. Compartilha para outros educadores, para familiares também que estão interessados e querem continuar sendo bem orientados na educação. Combinado? Então, até o próximo vídeo.